Boa noite, turma. Dando início aqui à segunda parte dessa aula de planejamento social, no qual semana passada nós falamos sobre os planos, o que são os planos, né? Hoje nós vamos falar sobre o que são os programas, tá? A terceira parte vai ser sobre os projetos e aí a gente faz uma breve revisão. Bom, primeiramente, a gente precisa definir o que é um programa. Os programas, eles são muito comuns no que tange a políticas públicas, né? E é uma das áreas onde a gente trabalha muito. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em programas sociais. A gente tem o Bolsa Família, a gente teve o programa Bolsa Escola, a gente tem o programa Saúde da Família, programa Minha Casa Minha Vida. Existem inúmeros programas, né? Programas, eles são formas de pôr em prática as políticas sociais, políticas públicas. E todo programa é fruto de um plano. Primeiro a gente tem um plano, depois a gente tem um programa. Então, plano de combate à fome, Plano Nacional de Combate à Fome. Programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família faz parte desse Plano Nacional de Combate à Fome. Certo? Então, o programa, ele é menor que o plano, não esqueçam, o plano é maior que o programa. E depois a gente vai ver a etapa das políticas e projetos. Então, o que é o programa por definição? O programa é um conjunto de atividades organizadas para serem realizadas dentro de cronograma e orçamentos específicos, disponíveis para a implementação de políticas ou para a criação de condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis. Como o próprio nome já diz, programa implica uma programação, implica um cronograma. Diferente do plano, que ele começa, mas ele não tem data certa para terminar. Como eu mostrei para vocês, o plano de imunização não tem data para terminar o plano de vacinação aqui no Brasil. A gente não sabe quando é que vai terminar a pandemia. Mas o programa, ele tem data, né? Ele tem prazos, assim, pelo menos de metas, né? Ele pode não ter prazo para terminar. Por exemplo, Bolsa Família. Ele não tem um prazo para terminar, mas ele tem metas, né? A cumprir, e essas metas têm os seus cronogramas, né? Então, o programa, como o próprio nome já diz, ele implica uma programação, né? É algo que está programado, que está agendado para acontecer. O programa é um conjunto de agendas, de temas, de interesses, de objetivos políticos que tem que acontecer, né? Que tem que ir para a prática de acordo com um determinado prazo e um determinado orçamento. Ele é todo planejado ali, né? Dentro desses conformes. É o documento que detalha por setor, por política, diretrizes, metas, medidas instrumentais. É a setorização do plano. Então, você pega um plano bem grande, digamos assim, é Plano Nacional de Habitação. O Plano Nacional de Habitação, que é um plano que visa diminuir o déficit habitacional no Brasil, porque tem muita gente sem casa no Brasil, né? Um dos programas que foi fruto desse plano, né? Como lembrando que o programa, ele é menor que o plano, ele é fruto do plano, ele é filho do plano. Um dos filhos desse plano, né, de Nacional de Habitação foi o programa Minha Casa Minha Vida. Ele tinha suas próprias medidas, ele tinha suas próprias diretrizes, suas próprias metas, seus próprios instrumentos de acontecer. Ele é um setor desse plano. Ele não é o plano por inteiro, mas ele é um setor dele. O programa estabelece o quadro de referência do projeto. No entanto, é algo mais que um punhado de projetos. Então, ele, digamos assim, ele é menor que o plano, mas ele é maior que o projeto, como a gente vai ver. O projeto, ele ainda é uma parte menor do plano, do programa. Então, a gente tem, primeiro, os planos, segundo, os programas e terceiro, os projetos. O programa, ele é uma parte detalhada do plano e o projeto é uma parte detalhada do programa. Deu para entender mais ou menos, né? Quando a gente estiver explicando a terceira parte, vocês vão compreender melhor. Elementos básicos do programa. A síntese de informação sobre a situação a ser modificada com a programação. Então, se a gente fosse descrever
as etapas, né, ou os elementos que compõem um programa, o que a gente poderia citar? Em primeiro lugar, nós temos que citar que todo programa ele precisa primeiro apresentar as informações, assim como o plano. Tudo em políticas públicas precisa primeiro apresentar um conjunto de informações sobre aquela demanda que ele está se propondo a resolver, né? E afinal de contas, esse programa ele foi criado para dar conta de uma demanda. É um programa educacional. Tá, mas qual situação educacional ele aborda? É um programa na área da assistência. Qual situação da área da assistência ele aborda? Ele precisa descrever isso. Qual situação educacional, né? Ele precisa estar todo ali detalhadinho para que a gente saiba a que ele se programa, né? A que ele se agenda a estar abordando, a estar resolvendo. Então, a primeira parte do programa, ela sempre vai trazer os detalhes, né, dessa demanda, os detalhes da situação que ele pretende modificar. E nunca se esqueçam, planos, programas e projetos não existem à toa, eles existem para tentar modificar uma determinada situação social encontrada. A formulação, né, é uma outra parte que também vai existir no programa, que é a formulação explícita das funções efetivamente consignadas aos órgãos e ou serviços ligados ao programa, com responsabilidades em sua execução. Então, ele precisa também detalhar quem é quem, qual órgão, qual instituição, qual o ramo de profissionais vai realizar, vai desempenhar cada uma das funções que ele se propõe. Então é um programa de imunização, de imunização estadual, um programa de saúde. Qual vai ser o papel da Secretaria Estadual? Qual vai ser o papel das secretarias municipais? Qual vai ser o papel dos enfermeiros, dos médicos, dos assistentes sociais, né? Então ele vai detalhar tudo ali. A formulação de objetivos gerais e específicos e a explicitação de sua coerência com as políticas, diretrizes e objetivos do sistema maior e de sua relação com os demais programas do mesmo nível. Então, ele também vai ter uma parte, esse programa, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, no qual ele vai descrever os objetivos. Sempre que você está planejando, sempre que tudo que vocês fizerem em relação a planejamento, precisa ter objetivos bem delimitados. Um planejamento de um programa, de um plano, de um projeto, de uma política social, de uma ação social, seja o que for. Tudo tem que ter objetivos gerais, objetivos específicos, bem detalhados, bem delimitados, bem organizados. Então, os objetivos, eles sempre serão parte essencial. Seja no plano, seja no programa, seja no projeto, vocês sempre vão encontrar ali os objetivos. Eles podem não estar listadinho ali bonitinho, mas eles vão estar presentes. As atividades e os projetos que comporão o programa. Isso também é uma parte. Eles listam ali quais são as atividades, né, os projetos que vão compor o programa. Suas interligações, como é que eles estão ligados entre si, incluindo a apresentação sumária de objetivos e de ação. Então, digamos que o programa Saúde da Família. Lá nesse programa Saúde da Família, ele tem um projeto que é de palestras sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Tá lá o projeto direitinho, ó. O programa Saúde da Família, ele tem que desempenhar, ele precisa realizar esse tipo de projeto. Ações. O programa Saúde da Família precisa implementar ou realizar ações voltadas para palestras, para conscientização sobre vacinação de crianças e adolescentes, prevenção de dengue, né, de questão da higiene. Então, todas essas ações que um programa ele se propõe a fazer, vai estar ali listado. Ele se chama programa por isso, porque ele tem uma programação de ações, de projetos que irão acontecer. Os recursos humanos, ou seja, as pessoas, os profissionais que vão estar trabalhando nele, os recursos físicos, veículos, equipamentos, instrumentos de trabalho, né, materiais de expediente, materiais para desempenhar os projetos. É um projeto de capacitação, digamos assim, de corte e costura de artesanato, vai precisar de quais materiais, de onde é que vai sair, né?
A explicitação das medidas administrativas necessárias para sua implantação e manutenção. Então, ele vai detalhar lá bonitinho. Para que esse programa entre em prática, é necessário que o governo do estado faça tal coisa, ou que a prefeitura faça tal coisa. Cada um desses entes, ele vai estar responsável por alguma tarefa para que esse programa aconteça, né? Se dependendo assim da dimensão que ele tiver. Se for federal, é o governo federal, a União, né, que vai ser a instância principal. Se for estadual, o governo do estado, as assembleias. E se for municipal, a prefeitura e a Câmara de Vereadores, né? Então, ele vai explicitar essas medidas administrativas que precisam ser tomadas para que esse programa exista. Lembrando que tanto planos, programas, projetos, políticas, eles só passam a existir legalmente após medidas legais que os autorizam, que os promulgam, né? Então, o Plano Nacional de Imunização que a gente viu semana passada, tem uma lei que o cria, né? Uma lei que cria ali. É preciso ter um plano de imunização. O Programa Bolsa Família teve uma lei que o criou. Tudo que existe em termos de políticas públicas, gente, ele não nasce da imaginação de alguém, ele não nasce da cabeça de uma pessoa, ele vai ser pensado politicamente. Tudo isso que a gente está falando aqui de planejamento tem muito a ver com a disciplina de políticas públicas, né? Porque tudo é política, tudo envolve decisão, interesses, demandas, questões, né? Expressões da questão social que precisam ser resolvidas, e tudo isso é política. Tudo isso envolve a questão política. Programar, né? Como a gente está falando de programa, a gente não pode perder de vista o sentido ali real da palavra. Programar, no seu sentido mais simples, consiste em decidir antecipadamente o que se quer fazer e o que vai fazer. Então, por exemplo, todo mundo sabe se programar de alguma maneira. Eu me programo para tantas horas por semana estudar, ou tantas horas por dia prestar atenção naquela matéria que eu tenho mais dificuldade, ou que eu gosto mais, ou que eu não gosto tanto. Você se programa, você cria na sua mente um roteiro do que vai ser feito. Vou programar meu dia, vou acordar, limpar a casa, cozinhar, fazer isso, aquilo, ir para a faculdade. Você programou. Quando a gente está falando de uma programação de uma televisão, tantas horas passa uma novela, depois passa o jornal, depois passa esse programa. A programação é uma sequência de ações previamente planejada. É uma sequência de atos, de projetos, de atividades, né, que foram pensadas. Só que quando a gente está falando em termos de políticas públicas, um programa social, né, ele vai levar em conta muito mais detalhes do que simplesmente uma sequência de atividades, uma sequência de ações, de projetos bonitinhos ali no papel. Ele vai ter que levar em conta também questões afins a orçamento, a recursos humanos, recursos materiais, questões administrativas, quem vai fazer o quê, como é que vai ser o impacto na população, quem vai ser atingido, qual é a meta que ele quer superar, se essa meta não for superada, o que se pretende fazer. Então, tem muita coisa envolvida em um programa social. Mas, basicamente, ele surge dessa questão do programar, de pensar previamente um conjunto de atividades a serem realizadas, né? Trata-se de prever como realizar algo que se deseja e que se estima necessário e valioso. Então, os programas sociais, eles não existem por acaso, né? Os programas sociais, eles existem para cumprir certas demandas, certas necessidades, né? Certos interesses que são importantes ali de serem atingidos, alcançados, porque ou eles representam grandes problemas sociais, históricos ou urgentes, né, da atualidade, ou eles representam problemas que atingem grande parte da população, ou eles representam algo que tem a ver com o interesse político daquele momento, né? Ou daqueles agentes políticos. Do ponto de vista técnico, o sentido da palavra significa um conjunto de procedimentos e técnicas por meio dos quais se estabelece de maneira sistemática uma série de atividades. Ou seja, aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês. É um conjunto de procedimentos, é um conjunto de técnicas, um conjunto, né, de atividades, né, que são organizadas de maneira sistemática.
previsões e disposições para formular e elaborar planos, programas e projetos. Então, ele envolve muita organização. Por trás de cada política social, claro que elas não são perfeitas, né? Todas elas são passíveis de crítica, todas as políticas, todos os programas sociais que a gente conhece. Mas por trás dele, gente, existe um esforço de organização gigantesco, né? Políticas públicas, elas são muito complexas, tanto na elaboração como na implementação, na execução, como na avaliação. Elas são muito grandes, muito amplas, e a gente participa de todas essas etapas desses programas. Por isso que é importante nós conhecermos, né, o que são esses programas. Porque de repente você se forma como um profissional e vai trabalhar com a política de assistência. Aí você chega para conhecer o programa Bolsa Família. Você conhece como usuário ou como cidadão. Ele tem uma dimensão ali para você enquanto usuário de um benefício social que a pessoa acessa mediante um cartãozinho. Agora, você como profissional, você vai ler a estrutura desse programa, você vai descobrir coisas que você não fazia ideia, coisas inimagináveis que você não conhecia. Então, é importante que nós, enquanto profissionais, conheçamos o que são esses programas, né? O que eles representam de fato. A programação é um instrumento operativo que ordena, vincula cronologicamente, espacialmente e tecnicamente as atividades e recursos necessários para alcançar, num determinado tempo, as metas e objetivos. Então, o que seria essa programação? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um calendário, né? E um relógio aqui, para vocês não perderem de vista que a programação, ela envolve não só uma lista de atividades, projetos, né, enfim, e ações, mas também uma lista de prazos, uma lista de tempo, uma lista de orçamento a ser pensado e levado em conta. Então, essa programação, ela vai ser um instrumento, né, que ela vai vincular cronologicamente, espacialmente e tecnicamente. O que isso significa, essas três partes? Significa que ela vai levar em conta o tempo em que tal coisa precisa ser realizado. Aí vocês podem dizer, mas professora, tem tantos programas sociais que não tem tempo para acontecer. O Bolsa Família, ele não tem tempo para terminar. Ele existe há 20 anos e não tem nem previsão para acabar. É porque nem tudo é perfeito, né? Infelizmente, acontecem muitos erros, muita politicagem, muitos interesses ali particulares que manipulam essas políticas. Então, por exemplo, o Bolsa Família, ele é um programa social que deveria envolver uma série de projetos, né, para acrescentar para as famílias beneficiárias muito mais do que um benefício material, um benefício monetário, né, mas que pudesse capacitar, pudesse auxiliar de alguma maneira, né, mais ampla essas famílias, mas isso acaba não acontecendo. Porque no papel, aqui na teoria, como eu estou falando para vocês, um programa é uma coisa bem exata, mas na prática ele não acontece dessa maneira. Então, cronologicamente, nem sempre ele vai cumprir o prazo. Então, tem um programa social que ele está previsto para acabar em 2022. Mas será que ele vai acabar antes? Será que ele não vai acabar depois? Quando a gente está lidando com questões mesmo políticas, não existe na prática a exatidão. Na teoria pode até ser exato, mas na prática dificilmente será. Ele vai ordenar espacialmente. O que isso significa? Significa que ele vai delimitar o espaço de atuação. Ele vai acontecer onde esse programa? É no município, é numa região, é numa micro-região, é num estado, é numa região do país, é no país inteiro. Ele precisa delimitar o espaço em que ele vai acontecer, não só o tempo, né, mas o lugar também que ele vai acontecer. E tecnicamente, ou seja, como que as atividades desse programa vão acontecer? Com que recursos? Quem vai fazer o quê? Qual é o papel dos entes administrativos? O que cada um vai fazer? Né? E os recursos também. Tudo isso, gente, muito alinhado com as metas e objetivos. Então, se um programa ele tem a meta de diminuir a vulnerabilidade social e a fome, como o Bolsa Família, ele tem esse objetivo. Mas qual é a meta? A meta é o objetivo
transformado em números. Objetivo: diminuir a fome. Meta: levar um aumento de renda a 70% das pessoas que têm baixa renda. Isso é uma meta. A meta é você dizer exatamente ali quantas pessoas você quer atingir, em que prazo, né? Em que tempo, em que momento. E a programação, né? O que supõe a programação? Programa, programar, programação, né? Estão todos ali interligados entre si. Quais são as finalidades e propósitos gerais que se estabelecem, né? Quer dizer, desculpa. Que as finalidades, é isso que ela propõe, né? Que as finalidades e propósitos gerais que se estabelecem no processo de planejamento se definam em objetivos concretos. Ou seja, aquilo que você colocou lá no papel, fez um programa social belíssimo, aí é um programa social para diminuir o analfabetismo, um programa social para melhorar a alimentação na escola, para os pais reaproveitarem os alimentos, uma questão nutricional, belíssimo no papel. Mas eles têm que traduzir objetivos concretos, eles têm que pensar na realidade daquelas pessoas. Então, digamos assim, você faz um projeto assim, os pais, um projeto educacional. Os pais das crianças da rede pública municipal de Bacabeira ou de Rosário vão pegar aquilo que eles produzem no seu quintal e beneficiar para vender para as escolas da Secretaria Municipal. Isso é uma coisa muito bela no papel, é um belo objetivo. Mas esse objetivo é concreto? Ele tem relação com a realidade? Será que esses pais, eles realmente plantam e produzem alguma coisa no seu quintal ou eles não têm nem condição para isso? Será que isso não está totalmente fora da realidade pensada? Então, quando você vai ver um projeto, você tem que ver, um programa, né? Você vai ver, esse objetivo ele é belíssimo, mas na realidade, né? Então, digamos que o Bolsa Família ele tem um objetivo de fazer com que as famílias deixem de depender do dinheiro depois que já estão há 10 anos no programa. Isso é um objetivo ideal, que ninguém mais precise do benefício. Mas e a realidade? Será que a realidade oferece as condições para que as pessoas abram mão desse programa? A gente sabe que não. Então, o ideal é que o programa ele tenha relação com a realidade. Ele tenha relação com a própria realidade mesmo das pessoas. Será que isso é possível? Será que isso é implementável ou não? Eu estou viajando, estou pensando numa coisa que não tem a ver com a realidade. E daí a importância de a gente ter um profissional como o assistente social na elaboração, na implementação, na execução, na avaliação desses programas, porque nós somos profissionais que temos contato com a realidade da questão social. A gente conhece aquilo que é implementável ou não, aquilo que pode ser realizável, implementável ou não. Então é importante que o assistente social ele conheça essa realidade para que quando ele estiver ali, digamos que seja num CRAS, lá na ponta da política, implementando a política do Bolsa Família, mas que ele conheça essa política de fato para que ele possa ajudar ela a acontecer na realidade. Né? Então, é muito importante a gente ter esse vínculo de saber o que é a teoria, mas a gente também precisa saber o que é a prática, né? A realidade das pessoas que usufruem de um programa social. A programação supõe que se identificam e se selecionem as ações necessárias para alcançar os ditos objetivos. Natureza, volume e tempo, levando em conta os recursos materiais, financeiros, técnicos e humanos disponíveis. Então, digamos que você, como assistente social ou estagiário de uma secretaria de assistência social, educação, saúde, sei lá, do seu município, você foi chamado para criar um programa social para aquela população. Aí, qual vai ser o seu desafio? O seu desafio vai ser pensar objetivos, né? Esse programa ele vai ter esse objetivo bem aqui. O seu desafio vai ser pensar um objetivo para esse programa que esteja ligado com o tempo,
com os recursos materiais, com a natureza da política de assistência, não pode fugir da política de assistência, ou se for da política de saúde, você tem que conhecer a natureza dessa política. Uma política de trabalho, de geração de renda para agricultores, para trabalhadores informais, para mães de família, você tem que conhecer a natureza dessa política de trabalho. O tempo disponível, o volume de dinheiro necessário, de recursos ou de materiais técnicos, humanos disponíveis. Sabe, tudo tem que ter uma conexão muito grande com a realidade e uma capacidade técnica e teórica também para conseguir dar conta dessa realidade, domar essa realidade. Mas calma, né, que ninguém nasce sabendo. Isso é uma questão prática mesmo que a gente vai adquirindo conforme vai trabalhando, né, conforme vai realizando. O interessante é que a gente conheça nesse momento a parte teórica do que são essas coisas. Pressupõe também que se elabore um pressuposto, né, o estudo de custos, com o fim de estabelecer os recursos necessários para alcançar os objetivos e metas propostas num período determinado. Então, até isso a gente precisa ter um pouco de noção. É papel do assistente social calcular orçamentos dentro de um programa social, de um projeto social? Não necessariamente. A gente pode contar com o auxílio de um contador, de profissionais relacionados a essa área. Mas você precisa saber um pouco de tudo, né? É uma área muito generalista, o serviço social. Então, vai acabar sendo interessante que em algum momento você saiba dominar, ou que você pelo menos tenha noção do que é possível fazer com tal volume de recursos. Para que você não pense uma coisa muito grandiosa com volume de recursos pequeno, um volume de tempo, né? Então, programação, gente, como o próprio nome diz, é você saber programar, organizar, selecionar, listar uma sequência de ações, atividades, projetos voltados para atingir um objetivo, uma população, uma demanda, uma questão ali que precisa ser resolvida, né? Então, ele é uma parte menor do plano e o projeto ainda é uma parte menor do programa. Agora eu vou encerrar essa parte aqui e depois eu vou postar aqui para vocês logo mais um exemplo de um programa social, só para vocês terem ideia de como é que ele se organiza, certo?